Olá, amigos. Neste vídeo falaremos a respeito da meritocracia. É um tema que está muito na moda ultimamente. As pessoas estão discutindo bastante a respeito dele, principalmente pelo fato de não haver igualdade de condições entre as pessoas. De acordo com o princípio da conservação de energia, da física, a energia inicial do sistema é igual à energia final. Nada se cria, tudo se transforma. A energia total seria a soma de diversas outras energias que poderiam ser extraídas do sistema, como energia mecânica, térmica, química e etc. Desta forma, as pessoas que precisam de energia têm que ter uma fonte igualitária. Se elas não têm acesso a esta fonte de energia, de alimentos e de estrutura humana, psicológica para ter um bom rendimento, então não existe sentido em falar em meritocracia. Do ponto de vista do Alcorão, eu copiei alguns trechos e gostaria de discuti-los com vocês. Aqui está o capítulo 53, versículo 39. E que não há para o ser humano senão o que adquire com o seu esforço, e seu esforço será visto. Aqui nós temos o sentido da recompensa no dia do juízo final, e também isto poderia ser interpretado como uma lei da ciência, porque o que eu acabei de citar para vocês é uma lei da ciência, uma lei universal, princípio da conservação de energia. Deus não impõe a nenhuma alma uma carga superior às suas forças. Então, quando alguém fala que está sobrecarregado, que fez uma coisa errada porque estava numa situação difícil, eu não sei se é esse o sentido principal desse trecho do Alcorão, mas parece que é isso. Ou talvez seja algo genérico referente ao dia do juízo final. Toda pessoa tem a condição de ser recompensada no dia do juízo final. Toda pessoa tem escolhas. Então, nesse sentido, referente às questões religiosas, as pessoas têm a liberdade de escolha para decidir fazer o certo ou o errado. Ou seja, elas têm forças para isso e não é uma questão de condições, mas uma questão de livre arbítrio. Cita-se aqui em 2:173 uma ocasião na qual alguém que for forçado a pecar será perdoado, caso tenha agido sem intenção ou abuso. Portanto, independentemente das condições nas quais uma pessoa esteja inserida, ela sempre terá uma escolha e, caso seja forçada ao mal, acreditamos que Deus a perdoará. 52:17 Quanto aos tementes a Deus, viverão em jardins e em felicidade. 66:7 Ó incrédulos, não apresentem desculpas hoje, porque só serão recompensados pelo que tiverem feito. Aqui nós temos já a questão dos feitos, das obras. As pessoas dizem que a salvação tem que ser apenas pela fé, mas uma fé sem obras não tem sentido de acordo com os trechos do Alcorão. Portanto, realmente, do ponto de vista mais restrito à religião, existe sim a meritocracia religiosa.
Cada povo teve seu mensageiro, e, quando seu mensageiro se apresentar, todos serão julgados com igualdade e não serão injustiçados, porque Deus é o melhor dos juízes. Então, aqui no dia do juízo e também sob o jugo de Deus, as pessoas não sofrem injustiças. Logo, a meritocracia religiosa não se equipara à meritocracia, à pseudo-meritocracia que observamos em nosso mundo. Quanto àqueles que desmentiram nossos versículos e o comparecimento na outra vida, suas obras irão se tornar sem efeito. Acaso esperam alguma retribuição, exceto pelo que houverem feito? E aqui novamente vemos a valorização das obras. A retribuição é de acordo com aquilo que tiver feito. E independentemente do que você faça, se você não acreditar nos sinais de Deus, todas as suas obras serão anuladas. Aqui existe um reforço, na minha opinião, da meritocracia dentro da religião. Não estou defendendo a meritocracia que nós observamos no mercado de trabalho, na nossa sociedade, na nossa cultura. Não existe meritocracia porque não existe igualdade de condições. Vamos lá. Praticai o bem, porque Deus aprecia os benfeitores, novamente as obras, boas obras. Estes trechos atestam a importância das obras. Logo, a fé deve ser acompanhada de obras e esforço. Certamente que vos poremos à prova, mediante o temor, a fome, a perda de bens, das vidas e dos frutos. Mas tu anuncie a bem-aventurança aos perseverantes. Este trecho é bem interessante porque muitas pessoas usam alguns fatos aqui citados como desculpas. Por exemplo, alguém passou fome, depois fez diversas coisas erradas o resto da vida, mas aqui fala que isso é uma prova de Deus. A perda de bens, de pessoas, de frutos, tudo isso são provas, né, para testar nossa fé, para ver se nossa fé é realmente forte. 7.168. Pusemo-los à prova com prosperidade e adversidade, com o fim de que se consertassem. Eu acho que é isso que está escrito aqui. Deixa eu ampliar um pouco. Aqui. Convertessem. Minha letra nem eu mesmo estou entendendo. Então aqui a prova ela pode ser com coisas difíceis ou com coisas fáceis, né? Com a prosperidade ou com a adversidade. São tudo provações dentro do âmbito da religião para ver o que realmente interessa, que é a fé em Deus único. 8.28. E saibam que tanto vossos bens como vossos filhos são para vos pôr à prova, e que Deus vos tem reservado uma magnífica recompensa. Interessante, essas questões, a diversidade, tudo isso gera realmente um desequilíbrio social, mas dentro do âmbito da religião nós vemos que são provas. Quanto aos incrédulos, tanto faz que os alerte ou não os alerte, não acreditarão. E o caso dos que renegam é como o do que grita para aquele que não ouve, senão uma súplica ou um chamado. São surdos, mudos, cegos, então eles não pensam. Estes versículos atestam que realmente existem pessoas más que renegam a Deus. Isto independe de sua classe social.
aqui em 1431, um pequeno recorte falando que a caridade é uma obrigação dos muçulmanos. E por fim, o resumo. Em 286, nós podemos concluir que não devemos colocar a culpa nas circunstâncias. Depois, que o esforço implica mérito na recompensa. Depois, ninguém será injustiçado, porque Deus é o melhor dos juízes. Ali também diz a respeito da importância das obras, né, para que dentro da religião há um aspecto da meritocracia. Aqui é um resumo da sequência lógica que nós fizemos, que esses versículos nos fizeram trilhar. Depois, as pessoas são testadas com o infortúnio e a prosperidade. Então, seguir o mau caminho é uma falha pessoal, né? Independe se você está numa situação ruim ou boa. É uma escolha, é uma falha pessoal. Aí nós temos uma relação, né, entre a incredulidade não depende das condições sociais, né? As pessoas que são testadas na prosperidade, algumas passam pelo teste, e algumas que são testadas na adversidade passam ou são reprovadas, então não depende da classe social. Então é isso, amigos. Tentei fazer o melhor aqui do ponto de vista do Islã e dando uma pincelada nesse tema que com certeza existem diversos autores aí que podem aprofundar este tema do ponto de vista da sociedade, do que nós observamos na política atual do Brasil. Salam, até a próxima.